Enquanto o irmão Gilson chega aqui, vamos lembrar desses pedidos, tá, irmãos, nos nossos ciclos aqui, logo após o estudo. Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Sem mais demora, convido os irmãos para abrirmos a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28. Queria novamente ler estes versículos da grande comissão, pois da última quarta-feira que eu preguei foi justamente em cima desses versos, e irei dar continuidade a um pequeno estudo nesses versos da grande comissão com os irmãos. Versículo 18 a 20 diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho vos ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos por tua palavra. Sabemos que ela é quem nos edifica, nos fortifica e nos prepara, ó Deus, para vivermos neste mundo firme na fé inabalável de que um dia o Senhor irá voltar, Deus. Então, nos ajuda a cumprir e a obedecer a tua palavra, Deus. Que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na última quarta-feira, como eu falei, eu trouxe aqui uma explicação breve sobre a grande comissão deixada por Cristo em Mateus. E eu falei que, tentando recapitular, aquilo que eu falei, que a melhor tradução para a palavra desse ide por todo o mundo, a melhor tradução seria indo, do grego, A expressão que melhor traduz a palavra ide seria indo, que é justamente no sentido de que, enquanto estamos indo, nós vamos fazendo a grande comissão. Quando nós estamos indo para o trabalho, indo fazer as nossas tarefas do dia a dia em casa, enquanto nós estamos indo, fazendo nossas atividades, em todas as áreas de nossas vidas, nós estamos indo, fazendo a grande comissão. Foi mais ou menos em cima dessa expressão que a gente trabalhou o estudo sobre a grande comissão. E agora, que já estamos agindo, com a intenção do indo, fazendo discípulo em todas as áreas, eu acredito que os irmãos já fazem, já estão indo na escola, já estão indo no trabalho, já estão indo no lar, ensinando os nossos familiares, filhos, a ser discípulo de Cristo. Agora que já estamos indo, eu queria me ater ao versículo 20, pois a ordem de Cristo ela continua. E o versículo 20 diz o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu queria me ater apenas a essa frase, que aí entra a grande pergunta que eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite, quais foram as ordens que Jesus nos deu? Os irmãos já pararam para pensar qual foi a ordem? A primeira ordem, está aqui dos versos, ide, claro. Mas ele depois vai dizer, depois que você estiver indo, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele nos dá outra ordem. Então, vocês vão ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, quais foram essas coisas que Jesus nos ordenou? O que foi que ele nos ensinou para nós ensinarmos aos discípulos que estávamos formando? Então, com essa pergunta, é que eu quero extrair algumas lições aqui e buscar algumas lições. Este versículo, meus irmãos, ele contém as últimas palavras de Cristo, aos seus discípulos antes da sua ascensão ao céu. E ele está deixando a mensagem clara e urgente para nós, que seguimos a Cristo.
Os irmãos já se perguntaram quais foram essas ordens que Cristo ensinou aos seus discípulos, que agora eles deviam ensinar aos próximos discípulos? Então, eu pretendo não sair do livro de Mateus, pois se nós formos nos ater às ordens de Cristo, nós temos os 4 evangelhos, né, contando a história, toda a trajetória de Cristo aqui na terra. Então, eu não quero sair do livro de Mateus. E, para mim, o grande centro dos ensinamentos de Cristo no livro de Mateus está justamente no Sermão do Monte. Não pretendo pregar sobre o Sermão do Monte, que daria para termos aqui vários estudos, vários ensinamentos, várias quarta-feiras de estudo aqui no Sermão do Monte. Eu não pretendo pregar sobre o Sermão do Monte, sobre todas as lições, mas eu quero apenas aplicar às nossas vidas as ordens deixadas no Sermão do Monte e analisar se estamos praticando as ordens que Cristo deixou ali no Sermão do Monte, para alinharmos com essa ordem que ele deixou aqui na Grande Comissão. E no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, está justamente o conhecido Sermão do Monte. E nele Jesus ele tem várias ordens diretas aos seus discípulos. John Stott, um teólogo americano, ele fala no seu livro sobre o Sermão do Monte, que o Sermão do Monte, meus irmãos, é um manifesto cristão. Ou seja, é a declaração direta do que Cristo queria deixar para os seus discípulos. Resumindo, todos esses 3 capítulos, é justamente isso que John Stott trata, é nesse sentido que, no Sermão do Monte contém um manifesto cristão. Se você, fazendo uma comparação até ao manifesto comunista, onde tem toda a declaração do que é ser um comunista ou ser um de esquerda, aqui no Sermão do Monte nós temos toda a declaração direta do que Cristo queria deixar para os seus discípulos. Se a gente pudesse resumir. E eu quero destacar que esse sermão foi pregado, meus irmãos, da própria boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um sermão escrito na Bíblia, pregado por Pedro, como tem, né? Não, é um sermão pregado pelo próprio Senhor Jesus. E isso, para nós, é um privilégio maior. E acredito que toda a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Toda a Escritura é a palavra de Deus. Mas quando nós temos um sermão falado do próprio Cristo, isso deveria nos chamar mais atenção para o que está sendo falado, para o que está sendo dito. E eu não vou, como eu já falei, não vou pregar sobre o Sermão do Monte, e vou apenas destacar as ordens de Cristo deixadas para nós. Quero que, ao obedecermos a ordem de ir fazer discípulos, saibamos quais foram as ordens que Cristo nos deixou para nós ensinarmos para os novos discípulos que estamos fazendo. E digo mais, sabemos que o exemplo, ele ensina mais do que as palavras. Então, para fazermos discípulos e para ensinarmos esses discípulos a obedecer às ordens de Cristo, temos que já estar obedecendo. O exemplo, ou como muita gente fala, o exemplo fala mais do que 1000 palavras, uma imagem, ver você fazendo, arrasta multidões. E Jesus ele começa o Sermão do Monte com as bem-aventuranças, como nós já sabemos, no capítulo 5 de Mateus, aí você pode acompanhar. Mas aí eu já quero pular as bem-aventuranças e buscar justamente os termos que têm um ensinamento direto, uma ordenança direta de Cristo. No capítulo 5, o versículo 17 e 19, e a gente vai ler bastante os textos, diz o seguinte: não pense que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um io ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Pois aquele, que desrespeitar um deste mandamento, ainda que dos menores, e ensinar outro a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Meus irmãos, já temos aqui a primeira ordem de Jesus com uma negativa e uma afirmativa. Devemos ter cuidado para não ensinar errado, os novos discípulos, como também devemos ter cuidado e devemos observar, como diz aqui no finalzinho do verso 19, porém, que os que observam e ensinam, esse será considerado grande no reino de Deus, no reino dos céus.
Porém, a afirmativa é que devemos observar, obedecer e ensinar os novos discípulos a obedecer todos os mandamentos de Deus. Mais à frente, é importante relembrar que Jesus resume toda a lei de Deus, né? Em Mateus 22, capítulo 22, versículo 36 e 40, quando um mestre da lei, né, vai questionar Jesus sobre a lei de Deus, ele diz o seguinte, ele pergunta o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então está aí a primeira coisa que nós devemos ensinar aos novos discípulos: ame ao seu Deus de todo o seu coração. Está aí a primeira ordem de Cristo. Quando nós obedecemos o ID da grande comissão, nós também devemos obedecer e entender que devemos amar a Deus e ensinar aos novos discípulos. E Jesus ele continua, e o segundo semelhante a este é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Jesus ele já estava resumindo aqui toda aquela lei que ele tinha dito no Sermão do Monte, no capítulo 5, que devemos observar e ensinar. Então já começamos a entender que devemos amar a Deus e devemos amar o próximo como a nós mesmos. E aí eu quero ser breve, vou trazer bastante exemplos para que os irmãos possam ter bastante conhecimento do que Jesus ensinou e ordenou para nós ensinarmos, com base apenas aqui nesse Sermão do Monte. No no capítulo 5, versículo 13 e 16, tem a famosa declaração sobre ser sal da terra e luz do mundo, que diz o seguinte: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então está aqui, meus irmãos, mais uma ordem do Senhor Jesus Cristo que devemos ensinar aos novos discípulos, aqueles que estamos angariando e ensinando enquanto estamos indo fazendo a grande comissão. Outro ensinamento que contém no Sermão do Monte se encontra no capítulo 5 ainda, versículo 23 e 24, que diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Jesus está nos ensinando que devemos nos reconciliar sempre que houver algum atrito, algum desentendimento com os nossos irmãos, com os nossos amigos, discípulos de Cristo. Todo aquele que é discípulo de Cristo, que estamos convivendo, se houver algum atrito, Jesus está nos ensinando que devemos nos reconciliar com os nossos irmãos. No capítulo 5, versículo 44, ainda diz o seguinte: mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Não basta só nós perdoarmos e nos reconciliarmos com os nossos irmãos. Jesus, ele também nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. E nós devemos ensinar aos próximos discípulos de Cristo, a próxima geração de discípulos, aos próximos novos convertidos que estão entrando na igreja. Devemos ensinar isso também para ele, amar os inimigos. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Os ensinamentos de Jesus continuam. No capítulo 6, versículo 3 e 4 do Sermão do Monte, diz o seguinte: mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Mais um ensinamento de Cristo, que devemos dar em secreto, ou fazer com que a gente dê algo sem querer alguma coisa em troca, sem a intenção de receber algo em troca. É justamente essa a intenção, quando Cristo nos ensina a dar em secreto. Outro ensinamento interessante, no capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E claro, meus irmãos, nós estamos aqui hoje num culto de oração.
Devemos orar uns pelos outros, devemos ter as nossas orações públicas, devemos orar aqui no púlpito pelos nossos irmãos, por pedidos especiais. Mas o Senhor também nos aconselha que nós devemos ter momento de intimidade com Ele, em secreto. E devemos ensinar aos próximos discípulos isso também. Uma prática que é difícil de fazer, mas Ele também nos ensina, que é justamente no capítulo 6, versículo 17 e 18. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas é o seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Sabe, meus irmãos, Jesus está nos ensinando aqui que quando nós jejuarmos, Ele não está dizendo se vocês jejuares, ou não, Ele já subtende-se que nós iremos jejuar. E o jejum não é nada mais, nada menos do que nós mostrarmos para os nossos corpos que nós não dependemos só do alimento, mas nós dependemos de Deus também. É para isso que devemos fazer o jejum. Jesus ele nos ensina isso, que nós devemos pegar aquela nossa necessidade básica, que é do alimento, e nesse momento se abster dessa necessidade básica e entregar para Deus e dizer: Deus, eu preciso mais do Senhor do que do sustento básico do dia, que é o alimento. Então recebe a nossa oração e recebe esse jejum, esse momento de abnegação do alimento para entregar para Deus esta prática do jejum. E aqui está uma ordem direta ao jejuar, ou seja, Jesus já espera que nós iremos fazer essa prática, por mais que não seja uma prática comum, infelizmente, da nossa cultura, mas é uma ordem deixada por Cristo. E os benefícios disso, meus irmãos, são inúmeros. Outra ordenança que Jesus deixa no Sermão do Monte está no versículo 19 ao 21, que diz o seguinte: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumule para vocês tesouro no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Jesus nos ensina, meus irmãos, que não devemos acumular tesouro aqui na terra. Principalmente, Jesus nos ensina que o nosso coração não deve estar no dinheiro, nos tesouros, e sim nele. A nossa confiança deve estar no Senhor. Ainda no capítulo 6, o versículo 33, tem algo maravilhoso. Tem um versículo, para mim, eu gosto muito de estar sempre relendo ele, revisitando, porque ele sempre apara as arestas que vão se formando durante o dia a dia de nossas vidas. Muitas das vezes nós começamos a ficar dispersos e começamos a pensar em outras coisas além de Deus. E o versículo 33 diz o seguinte, do capítulo 6: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. É mais uma ordenança que Cristo deixa no seu sermão, nos ensinando que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. Por mais que no nosso dia a dia, enquanto nós estamos indo fazer discípulo, nós possamos esquecermos dessa ordenança de Cristo, de buscar o seu reino em primeiro lugar. E Ele está aqui nos lembrando: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Muitas das vezes nossos corações começam a se preocupar com as coisas de aqui e esquecemos as coisas do reino. Mas o ensinamento de Cristo deixado no Sermão do Monte é que devemos buscar o seu reino em primeiro lugar. Continuando ainda, como eu falei, o Sermão do Monte ele vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Eu estou passando muito rapidamente, pontuando algumas ordenanças de Cristo. E no capítulo 7 nós já temos mais uma ordenança que devemos aprender e ensinar aos próximos discípulos, como diz o da grande comissão, que devemos também fazer. A ordenança aqui é o seguinte: não julgue, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem vocês, serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês.
devemos ensinar, meus irmãos, para os próximos discípulos, para aquele que estamos discipulando, que não devem julgar. Por mais que esse versículo ele tenha sido mal usado demais hoje em dia, contudo, que Deus nos dê sabedoria para termos entendimento que esse julgamento aqui, de que forma devemos julgar e de que forma devemos não julgar. No capítulo 7 ainda, versículo 7 e 8, Jesus nos ensina outra coisa. Ele diz o seguinte: peça e será dado, busque e a encontrarão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Mais uma vez, Jesus está nos ensinando que devemos estar aqui na quarta-feira, pedindo, batendo, pedindo a Ele em oração. Devemos ensinar aos nossos irmãos, aos nossos discípulos, ou discipulados, né? Nossos discipulados, aqueles que estamos ensinando a ser discípulo de Cristo, que eles devem orar, buscar, bater e pedir, pois é a vontade de Deus que nós tenhamos uma vida de oração. Ainda no capítulo 7, versículo 12, Jesus nos ensina o seguinte: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Meus irmãos, devemos fazer aos outros o que gostaríamos que fizéssemos a nós. Essa é mais uma das ordenanças que Jesus nos deixa no Sermão do Monte. Muitas das vezes nós somos engolidos pelo orgulho de querer que alguém faça algo por nós, quando na verdade nós esquecemos de fazer ao próximo. E de certa forma eu tenho visto isso muito relacionado geralmente ao casamento, né? Geralmente quando o esposo reclama muito da esposa é porque ele tem deixado de fazer algo primeiro. Mas também na vida cristã, nós muitas das vezes julgamos porque esquecemos de retribuir ou de fazer aquilo que a gente quer que as pessoas façam a nós. Enfim, meus irmãos, estas ordens são ordens que Jesus nos deixou e que todos os discípulos de Cristo deveriam seguir e ainda mais, ensinar os novos discípulos a praticarem. E sabe, meus irmãos, de vez em quando eu escuto um crente ou outro falando: rapaz, o Sermão do Monte é muito difícil de seguir, é muito difícil de obedecer todas as ordens deixadas nesse Sermão do Monte. Não é todo mundo que consegue cumprir, não. Vez por outra a gente ouve, quando nós se atemos a estudar o Sermão do Monte, dá impressão, sim, até, mas se lembrar, se nós pegarmos um contexto e voltar um pouquinho mais lá para Gênesis e vermos a serpente, e ela disse para a mulher o seguinte: que se ela comesse do fruto proibido, eles seriam semelhantes a Deus. Os irmãos lembram da passagem, né? Do jardim do Éden? E é interessante que a serpente estava falando uma coisa para Eva que eles já eram, que ela já era. Meus irmãos, Deus já tinha feito Adão e Eva à semelhança dele. Eles já eram como Deus, eles tinham o domínio ali de tudo no jardim, mas a serpente usou da artimanha e enganou a Eva, fazendo ela pensar que eles não eram a imagem e semelhança de Deus e induzindo elas a pecarem contra Deus, eles a pecarem contra Deus. E da mesma forma eu penso que é o que querem fazer com o Sermão do Monte. Quando alguém diz que não somos capazes de cumprir e obedecer essas ordens deixadas por Jesus no Sermão do Monte, que é difícil demais. Veja o que ele diz no finalzinho do Sermão do Monte, no capítulo 7. Nos últimos versos, o 24 e o 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Sim, meus irmãos, Jesus está nos dizendo aqui que todo aquele que ouve estas palavras e as pratica, ou seja, claro que é uma condição para todo cristão praticar o Sermão do Monte. Jesus está dizendo aqui: todos vocês, meus discípulos, serão capazes de viver
esse manifesto que eu estou deixando para vocês. E no final do livro de Mateus, na grande comissão, ele vai dizer, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenados. Tudo aquilo que eu ensinei lá no Sermão do Monte, e agora ensine para outros. Tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês, tudo aquilo que vocês já estão praticando, porque vocês ouviram a minha palavra e agora estão praticando, são homens prudentes, mulheres prudentes, e vocês estão construindo a sua casa sobre a rocha. Então agora vão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Sim, meus irmãos, temos como praticar e viver os ensinamentos de Cristo. Primeiro porque nós já estamos firmados na rocha, que é Jesus. E não há o que temer. Só nos resta obedecer às ordens do nosso Mestre e fazer discípulo, ensinando a guardar tudo o que Jesus ensinou. E outra, o que Ele nos prometeu no final da grande comissão, é que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meus irmãos, é possível vivermos obedecendo aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. É possível nós obedecermos e irmos fazendo a grande comissão. Devemos ensinar os novos discípulos a guardar todas as coisas que Jesus nos ordenou, porque o Senhor está conosco, meus irmãos, até a consumação dos tempos. Que possamos ser inspirados e fortalecidos para levar adiante da missão de Jesus que nos confiou, sabendo que Ele está sempre ao nosso lado. Então obedecemos, meus irmãos, ao seu ide. Esse é o meu desejo, e que o Senhor possa aplicar a sua palavra em nossos corações. Amém? Agora vamos orar, vamos formar os nossos grupos, que os irmãos orem uns pelos outros e pelos pedidos que foram feitos. Amém?